Falamos ontem, né, aqui de que a direita em Ponta Grossa está sem candidato e a gente não observa nenhum movimento. Claro que o prefeito Marcelo Rangel, claro que o deputado federal e secretário de Estado Sandro Alex, eles têm uma responsabilidade com a cidade. E claro, como formam um grupo, eles terão que apresentar um candidato. Aí vale a gente fazer uma reflexiva, né? Olhar para trás assim e ver, por exemplo, que o prefeito Otto Cunha, com mandato de 6 anos, ele também não tinha candidato. Mas daí tem pessoas que têm sorte. Então, ele não produziu nenhum candidato na equipe dele, mas de repente caiu do céu para ele, ou então jovem empresário, rico empresário, Pedro Vosgrau Filho, que sonhava ser prefeito da cidade. Era tudo que o Otto precisava e tudo que o Pedro queria, porque o Pedro queria ser candidato com o apoio do Otto. Depois se arrependeu, mas o arrependimento sempre vem tarde. E o Otto não tinha candidato, então o Pedro, empresário bem-sucedido, rico empresário, né? Maior empresa da construção civil de Ponta Grossa, pegou com as duas mãos, só pediu a vaga de vice e daí ofereceu o primo dele, né? O saudoso Paulo Cunha Nascimento. Pedro foi candidato, ganhou a eleição. Aí o Pedro também não tinha praticamente candidato, reuniu o secretariado, quem queria ser tal. E na época dizia, quem tiver R$1 milhão, isso em 92, imagina, né? E aí o vice-prefeito, Paulo Cunha, não, eu tenho vontade e tal, e eu tenho esse dinheiro. O Paulo foi candidato, claro, com o apoio do Pedro, Pedro bem avaliado pela população, ganhou a eleição, né? O Pedro havia ganho do Djalma, de Almeida César, e aí quando apresentou o Paulo, se empenhou na campanha do Paulo e também o Djalma foi derrotado pela segunda vez. O Paulo não teve candidato à sucessão, o Paulo terminou o governo até de forma até meio melancólica, a cidade ficou aí quase um mês com lixo sem recolher. Claro, foi um prefeito correto, mas o Paulo não era um cidadão dinâmico aí, né? Muito metódico, deixou o hospital municipal da criança, fez uma entrada decente da cidade lá, que era chamado de Carreiro de Paca, lá no Trevo Vendrame, e construiu algo assim de grande utilidade para a comunidade, que foi a capela municipal, né? Em frente ao cemitério, as pessoas não tinham onde guardar os seus mortos, né? Então fez aquele que é uma obra de grande repercussão, as pessoas às vezes nem citam, né? Aí depois o Joselito foi candidato à reeleição, perdeu para o Péricles foi candidato, perdeu para o Pedro ficou 2 mandatos e não produziu nenhum candidato, né? Foi quando ganhou o Marcelo Rangel, quer dizer, o Pedro nem apresentou candidato. Olha só a falta de compromisso político com a cidade, de escolher alguém que pudesse dar continuidade ao seu projeto de governo. Mas o projeto de governo do Pedro e da maioria dos prefeitos da cidade é quando encerra o mandato. Então, encerrou o mandato, eles parece que não têm mais responsabilidade em pensar na cidade, em desejar a continuidade da cidade. O Marcelo Rangel agora está cumprindo o seu 2º mandato e como o irmão é secretário de Estado, seguramente haverão de produzir um candidato. Então, a expectativa é que esse candidato, claro, vem e com o apoio do prefeito, que é bem avaliado, com o apoio do irmão secretário, aliás, um dos secretários mais importantes do governo, porque a Secretaria de Infraestrutura e Logística é o pulmão
da administração estadual. Claro, a Secretaria de Saúde é grande, a Secretaria de Educação, mas são secretarias específicas, né? Uma lá da Educação, outra da Saúde. Essa cuida da infraestrutura do Estado, das grandes obras do Estado. Então, é um deputado e um secretário de muito prestígio. Vale apostar, então, no prestígio do prefeito, no prestígio do secretário, para o surgimento de um candidato que consiga sensibilizar a comunidade para se beneficiar do apoio dos dois padrinhos.